Estamos em maio e maio você já sabe, você já deve ter escutado Maio Laranja, que é um mês especial, uma campanha nacional de conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil. Talvez você não saiba, mas foi um movimento cristão que tornou esse mês especial, um movimento cristão que fez com que entrasse no calendário nacional esse tempo de debate, de conscientização, de ações políticas e sociais relacionadas a esse tema tão importante. Aqui nesse canal, o nosso contexto é um contexto de igreja e ministério infantil, então eu não podia deixar de aproveitar esse mês especial para trazer para vocês ferramentas que ajude a tornar esse espaço, o espaço da igreja, da reunião ali, onde os crentes se reúnem, como um espaço seguro para as crianças. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala desse assunto é que o abuso acontece em contextos onde há sim muita confiança, numa situação em que ela está vulnerável ou numa situação onde ela está sozinha com aquele adulto. Historicamente, né, a igreja é um local conhecido como um local que acolhe as pessoas. Esses abusadores, eles encontram na igreja o lugar ideal para que eles possam se disfarçar. Inclusive, esse assunto é muito bem debatido, muito bem explicado no livro Sempre Alerta, do Deepak Reju. Esse livro foi uma indicação que eu recebi quando comecei a pesquisar sobre esse assunto. Eu, como líder do Ministério Infantil, recebi esse desafio do presbitério, da organização, da liderança da igreja, de organizar um time e tirar do papel de desenhar a nossa política de proteção à criança e adolescente. Então, comecei a pesquisar sobre o assunto, busquei conversar com pessoas que tinham já passado por esse caminho, já tinham trilhado esse caminho. E esse livro foi uma indicação, o Sempre Alerta. É um livro que fala sobre estratégias de como evitar o abuso infantil, como reagir ao ocorrido quando alguma coisa acontece. E esse é um livro, inclusive, que aborda essa questão de que um abusador, ele chega e ele não tem cara, né? As pessoas costumam achar que o abusador, ele é maltrapilho, ele cheira mal, ele se veste mal, ele tem uma cara estranha. Não, muito pelo contrário. Assim, isso é estatisticamente comprovado, né? De que o abusador, ele muitas vezes tem cara de crente, roupa de crente, vocabulário de crente, todo mundo confia nele, até que então se descobre a verdadeira face ali, né, do terror. Eu acho que quando a gente pensa em Maio Laranja, a gente pensa em ações que a gente possa fazer com as crianças. Sim, é verdade. Acho que é muito importante esse momento de conscientização, uma programação especial com as crianças. Mas assim, marco zero, assim, o ponto inicial para você que quer organizar, que quer melhorar o ambiente da igreja para que seja um ambiente seguro, o inicial é você sentar com o seu time e desenhar uma política de proteção da criança e adolescente. E aí eu quero compartilhar, vou tentar ser o mais breve possível, o nosso trajeto, assim, como que a gente realizou isso. E um material especificamente que eu achei que é sensacional é essa cartilha da Junta de Missões Mundiais, cartilha Minha Igreja, um lugar seguro para crianças. Essa cartilha, ela foi, assim, um norte pra gente, foi norteadora, porque ela pega você pela mão e fala, olha, isso aqui é o que você tem que fazer. Então, eu vou tentar traduzir um pouco aqui esse processo do que a gente fez com a cartilha. Ela fala da igreja como essa voz em favor dos indefesos, né? Em Provérbios a gente vê, erga sua voz em favor daqueles que não podem se defender. Então, é um papel da igreja ser essa voz. E como que a gente, de fato, constrói essa política. Então, foi muito interessante tem uma série de recursos aqui, de ferramentas, e a gente fez esse gráfico da autoavaliação. A gente montou um time, a primeira coisa que a cartilha orienta a gente a fazer é montar um comitê. É um comitê de proteção da criança e do adolescente. Então, a gente vai identificar na igreja essas pessoas. Então, na minha igreja tem eu, o líder de adolescentes, o pastor de novas gerações, o pastor de voluntários, nossa líder de voluntários também. E algumas pessoas-chave também que atuam, já trazem essa bagagem de contexto social, de trabalhos sociais. A nossa líder de missões, né, do Ministério de Missões Urbanas, ela também faz parte desse comitê.
E aí a gente implementou esse gráfico da autoavaliação. Esse gráfico é muito interessante, porque a gente vai respondendo as perguntas. Esse gráfico nos ajuda a entender em que pé que a gente está. Se a gente estava já muito avançado na proteção da criança, ou se a gente estava, assim, com zero proteção, né? Estava uma bagunça e extremamente vulneráveis. E a gente vai marcando ali as opções, né? A, B e C. A significa que está em execução, B significa que está parcialmente feito e C, que não tem nada feito sobre isso. Então, por exemplo, a organização tem clareza da sua responsabilidade em proteger as crianças, em propagar essa posição a todos que entrar em contato? E assim vai. Sobre prevenindo dano, existem normas e procedimentos ou um acordo para recrutar candidatos e avaliar sua capacidade de trabalhar? Uma verificação de antecedentes criminais? Não, não tem nada. Na época a gente não tinha ainda implementado. Então a gente foi marcando. E aí depois você vai pintando esse gráfico aqui e você vai mapeando áreas em que você tem já está em mais execução, já está mais avançado, e áreas que você está completamente vulnerável. Então, por exemplo, monitoramento e avaliação, a gente estava bem vulnerável ainda. Normas e procedimentos, a gente estava no meio do caminho. Então, a gente tem um mapa visual de como que está essa situação. Então, primeiro, a gente fez esse diagnóstico para entender o que a gente já faz, o que a gente não faz ainda. E aí, eu acho que esse material aqui de autoavaliação é muito interessante, porque você vê o buraco em que você tá, né? Porque as pessoas acham que, é só, sei lá, ter uma ferramenta ali de check-in, de check-out, de etiqueta e câmera ali e pronto, já resolveu. E não, existem muitos aspectos que impactam na segurança das crianças. E aí a gente fez esse processo, começamos a desenhar, a escrever a nossa política, né? A gente usou como base a política da Igreja Batista Fonte e fomos ali adaptando para nossa realidade. Por que você não pode copiar e colar? Porque tem a sua realidade da sua igreja, né? Você vai ver que ali, por exemplo, nos procedimentos de check-in, né? Vamos aqui para nossa, mostrar aqui a nossa. Então, a gente vem aqui falando do nosso ministério de crianças, como que é a nossa estrutura, então, berçário, 1 e 2 anos, 3 anos, né? Então, isso você vai ter que adaptar para a sua realidade. Como que é a programação, equipe, apoio, né? Com que frequência vocês se encontram. E o que é contemplado nessa política. E aí, é muito interessante que esse movimento, até mesmo do comitê, é muito legal, porque é um movimento que não é sobre o Ministério Infantil e o Ministério de Adolescentes. É um movimento da igreja. Acho que o principal aprendizado que a gente tirou desse processo lá na minha igreja foi de que a política de proteção da criança e adolescente, ela é uma política para ser resguardada por todos os membros da igreja. E a gente tem trabalhado com a capacitação do Ministério Infantil, da equipe do Ministério Infantil, da equipe de adolescentes, da equipe de recepção ali da igreja, que a gente chama de Connect, a equipe da diaconia precisa ser treinada, e também os líderes e anfitriões dos nossos PGs, dos nossos grupos pequenos. Porque a política de proteção da criança, ela não é exclusiva do espaço de culto nosso, do nosso templo, nosso endereço. Mas toda vez que a gente se reúne como igreja em algum lugar, aquela política de proteção à criança tem que ser resguardada. Então, por exemplo, num grupo pequeno, numa casa, você precisa estar atento ao que a política de proteção recomenda, né? Então, existe uma regra de não deixar um adulto sozinho com uma criança na sala de aula. Então, se você tem, às vezes, um grupo pequeno numa casa e tem ali crianças, às vezes, sei lá, aquele dia tem uma criança ou duas e tem um adulto que está sozinho com ela. Não pode ficar um adulto sozinho com uma criança. E ali a gente tem, né, essas regras, elas são sempre baseadas em estatísticas, tá, gente? Outra coisa, acho que eu vou discorrer aqui de alguns exemplos interessantes de coisas que nós aprendemos, que eu acho que é muito interessante eu trazer aqui para vocês exemplos de coisas, mas que vocês vão ter que mergulhar e entender o que faz sentido para vocês. Por exemplo, acesso ao ambiente. A gente vê algumas igrejas, né? Eu já visitei algumas igrejas que os pais não passam do check-in, né? A criança fez o check-in, o pai não, ninguém, só tem voluntário do lado de lá, ninguém mais passa. Esse é o melhor cenário,
né? Você tem os voluntários treinados, todos com antecedentes criminais limpos, voluntários treinados na política de proteção da criança. Só os voluntários escalados naquele dia têm acesso ao ambiente de culto ali do Ministério Infantil. Ninguém mais sobe. Então, isso foi um processo também interessante lá na minha igreja, porque as nossas camisas de voluntários são as mesmas para todos os ministérios. E o presbitério entendeu que era interessante manter assim. Eles não queriam que cada ministério tivesse uma camiseta diferente. Então, mas para mim isso era um problema, porque eu via pessoas subindo, né? E a gente tem um fluxo grande de voluntários aos domingos, um volume grande de crianças vindo. Então, às vezes era um voluntário do louvor, alguém que veio servir para ajudar. E todo mundo com a camisa do voluntário. Eu precisava saber quem que era voluntário do Ministério Infantil, porque às vezes tinha alguém da diaconia, alguém do estacionamento, porque no Ministério Infantil a gente faz checagem de antecedentes criminais, mas, por exemplo, um irmão que serve no estacionamento, não necessariamente eles fazem. Cada ministério tem a sua política, né? Mas no caso da proteção da criança, a gente tem essa obrigação. Então, poderia subir alguém com roupa de voluntário lá pro nosso ambiente e as pessoas não saberem se ele é realmente do Ministério Infantil. Então, a gente mandou fazer coletes, né? A gente usa a camisa de voluntário, mas a gente usa coletes de identificação do Ministério Infantil. E coletes, a área de ensino tem uma cor, a área de louvor tem outra cor, a área de recepção tem outra cor de colete. Foi uma forma da gente identificar visualmente fácil quem são os voluntários do Ministério Infantil. Então, a gente sabe que ali em cima só pode ter eles. Então, essa questão do acesso aos ambientes é muito importante. Outras curiosidades aqui, processo de check-in. Algumas coisas a gente era mais flexível, né? Quem faz o check-in, às vezes a mãe fez o check-in, o pai pode retirar. Mas a gente foi entender, estudando a política de proteção da criança, conhecendo o nosso contexto, conhecendo a nossa comunidade, a gente percebeu que isso era um risco. Por quê? O ideal é que a pessoa que deixou a criança, seja a mesma pessoa que vá buscar. Por que isso, Carol? Exemplo, nós temos casos de pais divorciados dentro da nossa comunidade e alguns casos em que um dos cônjuges, por exemplo, não é cristão, estão participando, ou estão num processo de litígio ali, de disputa de guarda. Existe um caso, inclusive, em que o pai está com medida restritiva, por questão de ameaça ali com a mãe, com a criança. Então, é muito importante que os voluntários da recepção estejam totalmente cientes. E é difícil quando a gente, né? Eu sei que a gente começa a conhecer as pessoas da igreja, voluntária, e eu conheço, é o pai, a mãe. Mas é importante, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas que povo chato, tem que ser. Sim, tem que ser. O voluntário da recepção, da segurança, precisa ser firme. Uma coisa interessante que eu observei visitando uma igreja, na recepção, no check-in, só tinham homens servindo. E era interessante porque a recepção desse Ministério Infantil era muito próximo da rua, da entrada da rua. E eles colocaram, eu até comentei com a líder, eu falei, nossa, só tem homens servindo na recepção, porque na minha igreja tem mulheres. E elas falaram, sim, é proposital, a gente só tem homem aqui, e eles estão treinados, porque eles estão ali, qualquer situação, eles sabem como agir, e é mais intimidador, né? Porque você também, se você só tem mulheres ali na recepção, e você tá numa área em que o acesso tá muito próximo da rua, isso é perigoso, isso expõe. Você vê que quando você começa a pensar, quando a gente pensa de proteção da criança e adolescente, a gente não tá pensando só na questão sexual, né? A gente tá falando aqui de maio laranja, eu entendo, mas quando a gente fala de proteção da criança, a gente começa a mergulhar na política, a gente vê que existem muitas questões, né? Questões de alimentação, alimentos que pode dar, alimentos que são estatisticamente mais propensos a causar engasgos, por exemplo. Então, a gente não oferece, por exemplo, uva para as crianças, a uva inteira, né? É a partir de uma certa idade. Existem ali sucos e biscoitos, coisas específicas que a gente, formatos que a gente oferece, outros formatos a gente não oferece. Porque a sua equipe está pronta para fazer uma operação de desengasgo? Isso é outro treinamento que a gente precisa desenvolver, né? Não só o de proteção, mas de como agir em primeiros socorros, como prestar os primeiros socorros. Então, já para evitar, né, qualquer tipo de situação dessa, a gente já tem uma lista de alimentos que são proibidos. Então, quando a gente fala de política de proteção da criança, não é só na questão sexual, né? Existe a questão do abuso verbal também. Existe a questão de a gente, por exemplo,
a nossa política, ela nos orienta a não escalar um casal de voluntários que é casado. Então, por exemplo, eu tenho um casal que entrou recentemente como voluntários, eu separei, o professor está numa sala, a esposa dele está em outra, e eles têm ajudantes separados, não atuam juntos, porque numa situação de abuso, seja verbal, sexual, qualquer, não só, às vezes uma intimidação, às vezes uma humilhação na sala de aula, alguma coisa, o cônjuge, estatisticamente, ele tem a tendência de acobertar. Não só cônjuges, mas parentes também, então irmãos, qualquer pessoa que possa acobertar o erro do outro, né? Porque, infelizmente, isso acontece. Então, veja que a política ela é construída em cima de estatísticas. Então, não é porque, a gente é chato, porque vocês são bitolados. Não, porque existe fundamento. Por que faz isso? Então, a gente tem essa regra de 2 voluntários, tem que ter os voluntários juntos. A questão de monitoramento, uso de imagens, de foto de criança. Eu sei que cada igreja ali tem a sua política, a questão do time de mídia. A minha igreja é muito radical com relação a isso. A nossa política, a gente discutiu muitas vezes. Eu fui discutir com o presbitério. Poxa, a gente não pode postar a foto das crianças nas redes sociais, mostrar o nosso trabalho, o Ministério Infantil. Não podemos. Então, o que a gente posta? A gente tem um grupo fechado de WhatsApp, onde só os pais, os familiares das crianças entram. E, eventualmente, nas redes sociais da igreja, quando a gente divulga, é da perspectiva, a gente mostrando os professores, os adultos, os voluntários, as crianças sempre de costas, ou às vezes uma atividade manual, só a mãozinha da criança, né? Mas não tá aparecendo o rosto da criança, né? O corpo da criança, é só ali o foco na atividade. Justamente porque a gente entende que existe, sim, uma questão muito sensível relacionada ao uso de imagem das crianças. A gente sabe que hoje a internet é terra de ninguém, então... E muitos pais também não gostam, né? Por mais que no aplicativo, se você tem algum aplicativo de gestão ali de crianças, My Kids, algo nesse sentido, o pai já dá o consentimento da questão de imagem, isso já vem embutido no aplicativo, mas apesar disso, a gente não produz esse tipo de conteúdo direto mostrando o rosto das crianças. A gente orienta os nossos voluntários a sim tirar foto das atividades, da programação, mas evitando o rosto de criança, evitando, né, o corpinho ali, alguma posição, alguma coisa estranha. A gente sempre foca na atividade, então isso é um exemplo. A relação do manejo, como que leva no banheiro, como que a gente procede. Então, hoje a gente, né, com a nossa política, a gente conseguiu deixar algumas coisas muito claras, né? Os pais não acessam as salas de aula, eles não entram. A gente tinha um problema muito grande com as salas de bebês, né, de 2 anos, de 1 ano. Hoje não entra mais, então eu sei que existe essa questão da adaptação da criança que quer que o pai entre, que a mãe entra, não entra mais. Os pais, por exemplo, são chamados numa questão ali de fralda, o número 2, a mãe é chamada, criança que está em desfraude, mas que ainda não se limpa, ainda não sabe, né? A gente chama a mãe também. Claro, numa situação a criança está apertada para fazer xixi na calça, não, a gente leva no banheiro, mas a gente orienta, né, os voluntários a manter a distância. A gente tem uma câmera fora do banheiro, obviamente, no corredor. A gente orienta o voluntário a ficar numa posição onde a gente vê ele pela câmera. Ela, né, na verdade, nenhum homem pode acompanhar nenhuma criança ao banheiro, só as voluntárias mulheres. Carol, mas a mulher também abusa? Sim, mas estatisticamente, homens são mais propensos. Então, a gente age com base em dados, tá, gente? Não é achismo. Então, só voluntárias mulheres podem levar as crianças ao banheiro, elas se mantêm a uma distância segura, elas dão orientações verbais apenas, elas não acessam a nudez das crianças, elas não vão limpar bumbum, não vão fazer nada, não vão tocar a parte íntima de nenhuma criança, elas fazem tudo verbalmente. Se for necessário, a gente avisa, chama o pai, acudiu ali numa situação de emergência, precisava usar o banheiro, ok, a gente chama a mãe, olha, mãe, vem aqui agora, fazer a higiene direitinho, enfim, mas a gente, se for o caso, né, se for uma criança que não sabe ainda, e aí a mãe vem e finaliza ali, mas a gente não acessa a nudez. Então, isso são alguns exemplos, né? A forma como a gente pega a criança no colo, né? Existe até umidade, né? Só criança muito pequena que a gente pega no colo, as outras a gente já não pega. E mesmo as pequenas, como que a gente coloca no colo? A gente coloca de lado. Não encaixa a criança em volta da gente. Existe uma série de procedimentos. Então, assim, é muito importante que vocês parem, estudem
elaborem essa política, estudem os porquês, porque quando a gente explica para a equipe fala, agora eu entendi, não é porque vocês são chatos, faz sentido, tem dados por trás disso, tem estatísticas por trás disso, tem um motivo, né? E, de fato, a igreja, ela se torna um lugar mais seguro. Fora as questões de como agir, né? Então, existe um comitê que vocês montam, quando tem uma situação de abuso, como identificar a mudança de comportamento nas crianças, como proceder, leva para o comitê, no comitê, isso não é tratado de uma forma pública, isso é tratado com um comitê, com um presbitério, autoridades responsáveis são acionadas conforme, sim, ali há indício de crime. Então, isso já está definido na nossa política. Então, são muitos pontos que eu ficaria aqui, 2 horas falando se a gente fosse comentar nossa política aqui de cabo a rabo. Mas é mais um panorama para que vocês... e uma inspiração para que vocês aproveitem esse momento do Maio Laranja, né? De parar e pensar na proteção da criança de uma forma especial, de uma forma intencional. A política de proteção de crianças e adolescentes da nossa igreja, da minha igreja, está disponível no site. Então, vou deixar o link aqui também. É um documento público. E eu aconselho que vocês, quando coloquem a de vocês também... coloquem no site da igreja. A gente tem no aplicativo da igreja, tem a política lá. Qualquer pessoa que baixar vai ter acesso. Porque ele é um documento de proteção da criança, de informação. Então, não é um documento para você guardar 7 chaves. Muito pelo contrário, é um documento que você quer que as pessoas conheçam. As pessoas que vão à sua comunidade, elas conheçam. E é uma forma também de intimidar, né, esses abusadores. Porque eles vão saber, essa igreja se preocupa com a proteção da criança, essa igreja... está monitorando. Gente, tem tantas questões. Acabei de lembrar aqui a questão de visibilidade nas salas, né? De abrir janelas grandes, né? A gente não pode ter porta fechada sem visibilidade porque tá acontecendo lá dentro. Além das câmeras. O pessoal, mas tem câmera. Não, além da câmera tem que abrir visibilidade. Então, assim, gente, são muitas coisas. Mas não pensem assim, é muita coisa, eu não quero nem mexer porque é um vespeiro, né? É um negócio, uma caixa de Pandora, o negócio vai... Não pense isso, tá? Use esse material, a cartilha também, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, a cartilha das Juntas Mundiais. Essa cartilha vai pegar você pela mão, né? E vai conduzir você. Lá também tem modelos de oficina para você fazer com as crianças, com os adolescentes. Teve um processo também, que eu esqueci de comentar, de escuta das crianças. Antes da gente começar a fazer nossa política, a gente criou o comitê, a gente fez a autoavaliação, a gente fez um processo de escuta com as crianças em mini grupos, para entender se elas se sentiam seguras na igreja, se tinha alguma situação na igreja, alguma coisa que elas fizesse elas se sentirem inseguras mesmo de estar ali naquele ambiente. A gente teve um retorno super positivo das crianças, delas relatarem que se sentem muito seguras lá no nosso ambiente, para transitar nos espaços mesmo, que às vezes tem igrejas que tem corredores, tem espaços embaixo de escada, que tem lugares assim meio esquisitos, sabe, que as crianças têm medo. Então assim, é muito importante, ou pessoas, ambientes, então assim, é muito importante também ter esse momento de escuta com as crianças. E essa cartilha foi fundamental para conduzir a gente nesse processo. A gente não chegou assim, vamos botar no chat GPT. Não é chegar e falar, elabora aí, chat GPT, uma política de proteção. Não, é um movimento. Mas é isso, gente. Eu espero que tenha sido bem esclarecedora e inspirador para vocês. Escreve aqui nos comentários se você tem alguma dúvida específica, se tem alguma coisa que eu falei aqui que te acendeu, sei lá, uma dúvida. Escreve aqui para mim, vai ser muito legal a gente ter essa troca. Porque uma coisa importante, que a gente já falou desde o início, a política, ela é um organismo vivo. Todo ano a gente visita ela, a gente já tá no nosso 2º ano, a gente já sentou e olhou o que fez sentido, o que a gente conseguiu implementar, porque uma coisa é a política. Carol, mas é muito difícil, a gente não consegue ter câmera em tudo quanto é lugar, não consegue abrir todas as janelas. Okay. A política tem que estar ali, o que ela defende tem que estar ali. Aí você vai
melhorando a cada ano, mas ela é o teu norte, você vai mirar nela lá, entendeu? Então a gente olhou pra política, a gente falou, isso aqui a gente não implementou ainda. E aí a gente aproveitou e deu um gás. Nossa, ano 2 a gente não fez isso ainda, vamos fazer. Então, é pra gente revisitar, isso aqui não funcionou. Então, ela é realmente esse material, mas ela é viva. A gente precisa visitá-la todo ano. Então, com certeza, assim, vocês podem ter insights que eu posso olhar e falar, puxa, isso aqui é interessante. A gente não pensou dessa forma. Quem sabe a gente não pode discutir isso no comitê e aderir também essa regra, enfim. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com líderes de ministério, com seu pastor. Aproveita maio para dar esse pontapé, que eu tenho certeza que vai ser grande bênção para a igreja de vocês. E, principalmente, para as crianças. Deus abençoe. Tchau, tchau.